Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso mostrar para vocês um aplicativo muito bom para você que quer comprar e vender na internet de maneira fácil e rápida. O nome desse aplicativo é PopSci. Funciona tanto em Android como em iOS. Agora eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo funciona. Bem, aqui está o menu do aplicativo. É muito fácil de encontrar o que você quer comprar e o que você quer vender também. Por exemplo, eu tiro uma foto aqui do item que eu quero vender. Em seguida, eu vou aqui na galeria. Próxima etapa. Aqui eu coloco o preço. Clique em próxima etapa. Seleciona a categoria. Clique em próxima etapa novamente. Como vocês podem ver, é muito fácil. O nome já aparece automático aqui. Eu clico em vender. E pronto, é muito simples. Bom, como vocês podem ver aqui, já está disponível para venda no Brasil todo. Agora é só esperar vender. E quem se interessou nesse maravilhoso aplicativo, o link para download está aqui na descrição, tanto para iOS quanto para Android. Olá, Elite Oculta. Eu vim aqui contar um relato para vocês. Este relato é pequeno, mas com certeza é verdadeiro. Quem me contou foi a minha falecida avó. Mas o mesmo não ocorreu com ela, e sim com um amigo que também frequentava a religião dos Testemunhas de Jeová. E o mesmo não tinha costume de mentir. Bem, vamos ao relato. Este rapaz morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Não consigo lembrar o nome da cidade, mas era uma cidade pequena e as casas ficam muito distantes uma das outras. Bom, era uma noite normal e não era de lua cheia. E já era por volta das 11 da noite quando ele se levantou para pegar um copo de água na cozinha, pois acordou com muita sede. Ele foi até a cozinha e nem acendeu nenhuma luz e foi no escuro mesmo. E quando chegou na cozinha, abriu a torneira, pegou a água e olhou pela janela. E então ele viu uma criatura horrível com as patas na janela, encarando ele com aqueles olhos amarelos num tom demoníaco. Ele se arrepiou inteiro e foi na direção ao quarto. Se encolheu nas cobertas até conseguir dormir. No outro dia, ao acordar, ele viu as marcas da pata do bicho na janela. Ele descreveu a criatura como um cachorro enorme com pelos negros e olhos amarelos. E ele jura que só pode ser um lobisomem, pois na região nunca encontraram ursos. Bem, o tempo se passou, e no dia 2 de maio de 1951, este amigo da minha avó e o seu irmão viveram algo terrível, o qual veio a destruir a sua vida e de uma família inteira. Bem, chamarei o irmão deste amigo pelo apelido que era Xaxá. Ele e o seu irmão eram muito ligados desde meninos. E na época, eles moravam no Rio de Janeiro. Porém, tinha um sítio na Bahia. Um sítio muito bom, que receberam de herança dos seus pais. E eles sempre estavam mais no sítio do que no Rio de Janeiro. Adoravam aquele lugar
pois tinha de tudo no sítio. E desde meninos, eles adoravam caçar, e cresceram assim. E quando seus pais morreram, o amigo da minha avó tinha 21 anos, e o seu irmão, que já era casado e tinha uma filha, estava com 25 anos. E ambos viviam com uma boa renda de lojas e casas que tinham alugadas. E também foi deixada de herança. O seu irmão Xaxá veio para morar no sítio com a sua família. E o amigo da minha avó solteiro ficou no Rio de Janeiro. Bem, acontece que a minha avó morava na Bahia. E ali naquelas bandas, eles ouviam relatos que havia muitos casos de ataque de lobisomem. E estes relatos existem desde que todos eram crianças, pois os seus pais costumavam contar. Bem, uma coisa eu posso afirmar para vocês é que o mal existe e se mostra com muitas caras. Certo dia, o Xaxá estava cavalgando e caçando lá pelos montes do sítio e já era tarde. Ele estava a 2 quilômetros de sua casa, no meio de uma trilha que cortava uma mata fechada e fazia parte de outras terras que ficava ao lado de suas terras. O lugar era de se perder de vista, de tantas matas. E o sítio ficava em Buorarema, na Bahia. Bem, já estava escurecendo quando o Xaxá deu de cara com um enorme porco do mato. E o porco era tão grande que parecia um javali. E na mesma hora, aquele porco o atacou. Bem, o Xaxá estava em cima do cavalo. E o bicho era tão grande que ainda conseguiu ferir o seu cavalo com uma mordida. A criatura mordeu e fugiu, não dando tempo de levar um tiro. E lá pelas 3 da manhã já era lua cheia. E foi quando a sua esposa ouviu um grande barulho de animais gritando. Bem, os porcos do chiqueiro estavam sendo atacados por algo. Xaxá se levantou com a sua espingarda e disse que deveria ser uma onça, pelo fato de já estar acostumado com esse tipo de visita nas madrugadas. Porém, estranhou seus 3 cachorros que não deram nenhum sinal. Os animais estavam a cerca de 30 metros da casa. E ao caminhar alguns metros em direção ao ataque, o Xaxá encontrou 2 dos seus cachorros dilacerados e completamente espedaçados. E mais à frente ainda achou o outro com vida, mas muito ferido. E foi quando, a uns 5 metros, ele viu uma enorme criatura negra e peluda. E aquela coisa estava destruindo seus porcos. E na mesma hora, ele lembrou do javali que ele havia visto. Mas para sua surpresa, aquilo não era um javali, e sim um demônio que se levantou em sua frente como um animal grande e peludo, com braços longos e cara de cão e enormes presas, grandes orelhas como se fosse um grande porco. E foi quando o Xaxá gritou: Jesus Cristo! E então o animal deu um rugido como de um urso, e com um único salto ele pulou a cerca do chiqueiro. E então o Xaxá atirou. A criatura deu um grito de dor e se embrenhou na mata. Aquela coisa tinha as pernas dobradas em forma de Z. Bem, eu estava vendo aquilo aterrorizado, enquanto a criatura corria em direção a Marta. Ao amanhecer, o Xaxá e a sua esposa estavam desesperados com o que havia acabado de acontecer. Eles estavam assombrados e tiveram 3 dos seus porcos e 2 cachorros mortos no ataque daquela noite.
O Xaxá relatou o ocorrido para o seu irmão, que na hora ele pegou o avião e partiu para a Bahia. E assim, quando chegou, o Xaxá e a sua família estavam aterrorizados. Então, os dois irmãos resolveram sair para caçar a criatura e matá-la. Deixaram a cunhada e a sobrinha em casa, e armados com uma calibre 12 para a segurança deles, ambos foram para a mata e acamparam a cerca de 3 quilômetros mata adentro. Levaram um cabrito para servir de isca. Amarraram um cabrito e ficaram de guarda na tocaia, pois sabia que a criatura daria as caras mais cedo ou mais tarde. Bem, aquela coisa não voltaria para atacar o sítio, pois havia sido alvejada por um tiro. E por volta de 11 horas, eles ouviram um rugido ao redor da barraca e do cabrito. Porém, nada da criatura aparecer. E por lá pelas 5 da manhã, eles voltaram para casa. E ao chegar em casa, eles se depararam com a porta dos fundos arrombada. E havia um rastro de sangue pelo corredor da casa, que ia até a sala que estava destruída e ensanguentada. E ali havia pedaços da esposa do Sassá por todos os lados. Os dois irmãos enlouqueceram de terror, pois a criatura entrou na casa e a esposa do Sassá não conseguiu detê-la e nem afugentá-la. Então, aquela coisa veio se vingar e sabia que o Sassá não estava em casa. Os dois irmãos estavam em estado de choque, enquanto procuravam a filha do Sassá. Bem, ela só tinha 9 anos de idade e não estava dentro de casa. E eles a encontraram atrás do celeiro e ela estava despedaçada. O Sassá, enlouquecido com aquilo, sacou a sua arma e deu um tiro na própria cabeça. Ele fez isso bem na frente do irmão, o qual ficou aterrorizado. Então o seu irmão, que é amigo da minha avó, foi até a cidade e chamou a polícia, pois ali não havia telefone naquela época. E aquele sítio ficava a 15 quilômetros do pequeno centro. Ele contava para todos que perdeu seu grande amigo, que era o seu irmão, a sua cunhada e a sua sobrinha de formas terríveis. Ambas foram mortas pelaquela criatura demoníaca. E o irmão do Sassá ainda foi preso pela justiça, acusado das mortes da cunhada e da sua sobrinha. E ninguém acreditou no que havia acontecido. Bem, resumindo, ele foi julgado e preso pelo assassinato da família. E então ele passou 8 meses na cadeia. E só conseguiu a liberdade porque tinha dinheiro. Bem, resumindo, a criatura fez outras vítimas. Então, o amigo da minha avó largou tudo no Rio de Janeiro e veio morar no sítio para se vingar daquela criatura que matou a sua família. Hoje, ele está bem velho e atualmente mora em Ilhéus, na Bahia. E até hoje, as pessoas daquela região ouvem relatos daquela criatura diabólica. A minha avó uma vez presenciou aquele lobisomem atacando seu cavalo. Porém, a coisa conseguiu fugir. E este acontecido é comentado até os dias de hoje. Boa noite.